Eu tinha terminado uma task e feito o PR e eu estava super confiante de que tinha dado tudo certo. Mas hoje eu acordei com a mensagem de que eu tinha feito a task na branch errada, velho. Que vacilo. Eu comecei o dia ali já mesclando as coisas de uma branch para outra, porque tipo, eu tava morrendo de medo de fazer besteira. Então eu fiz com calma, fui verificando passo a passo as alterações que eu tinha feito, e isso me custou aí mais ou menos uns 40 minutos. E aí depois eu resolvi testar novamente só para desencargo de consciência. Então eu fiz todo o passo a passo ali da funcionalidade que eu tinha implementado. Eu fiz o passo a passo de ponta a ponta, então quando eu vi que estava tudo certo, aí eu fui e mandei o novo PR e agora é só aguardar para ver se foi aprovado ou não. E na verdade não foi aprovado por conta disso aqui, desse if, não precisava ter esse if e eu troquei o if por isso aqui. Só que tipo assim, eu nunca ia saber, tipo assim, ter a malícia de substituir o if por isso aqui. Porque, tipo, não sei, ainda não tá muito no meu nível e dessa malícia, assim, de entender algumas coisas do JavaScript para poder facilitar na hora de estar codando. E outra coisa é que eu escrevi uma palavra errada e, tipo, era desse jeito aqui que tá verde nesse print e eu escrevi da forma como tá vermelho aqui. E eu tinha lido isso aqui, velho, 1 milhão de vezes. E aí, quando o cara foi revisar meu PR, tava lá esse erro. Eu falei, nossa, meu Deus, como que eu deixei passar isso? Faltando uma letra. E hoje a gente já começou o dia fazendo uma call porque eu não estava conseguindo acessar o banco. E a solução estava bem debaixo do meu nariz. Eu tinha que clicar aqui nessa parte onde está azul, porque no final das contas a URL estava errada. Tipo, eu nem me dei conta que estava faltando uma parte na URL. Só que aí eu não sabia, né? E aí eu fiquei tentando conectar e não dava de nenhuma forma, até que eu resolvi pedir ajuda. E aí a gente veio que o Cassiano foi e me ajudou. E era só clicar ali e conectar, porque aquela parte ali já estava certo com a URL. E também estava precisando arrumar umas configurações ali no Elixir, acho que é assim que se pronuncia, porque, tipo assim, o projeto ele tem umas configurações, e aí estava dando conflito com algumas configurações que eu já tinha no meu VS Code. E porque, tipo assim, no último PR que eu fiz, ele trocou várias aspas simples por aspas duplas. E aí ele alterou todo o arquivo, entendeu? Então, tipo, não é para acontecer esse tipo de coisa. E aí a gente foi e conseguiu resolver isso hoje. E, cara, hoje eu perdi cerca de 15 minutos por conta de um erro de sintaxe. Eu tava tentando criar uma conta nova no banco, né, e tal. E aí eu tava fazendo isso aqui pelo Postman. E aí eu coloquei os dois pontos no lugar errado. Tipo, eu tava tão travado que demorou um tempo até eu perceber que o erro tava ali naquele lado. E por um instante eu fiquei pensando assim, cara, isso deve ser alguma outro tipo de validação que tem no projeto e eu ainda não consegui identificar onde que está essa validação. Só que eu só tinha escrevido errado mesmo. Mas até que eu consegui hoje finalizar boa parte da tarefa, eu só me confundi uma coisa, porque a gente estava esperando receber os dados do front, né, pelo body, e eu estava pensando que era para receber pela URL. E aí eu fiz pela URL, só que estava errado. E aí, tipo, amanhã eu vou corrigir isso. Mas eu tô um pouco confuso porque é a primeira vez que eu tô fazendo algo de ponta a ponta, né? Tipo, mandando do front pro back. Antigamente, na outra empresa que eu trabalhava, eu só fazia parte do back. Então, eu não ficava muito ligado nesses conceitos. E agora eu tô um pouco perdido com algumas coisas relacionadas a isso. E aí hoje eu já comecei o dia arrumando a forma como eu estava recebendo esses dados ali no back-end. E foi bem de boa de fazer isso, porque meio que eu já estava acostumado a fazer isso na outra empresa, então eu já tinha uma noção de como que eu iria fazer, então se eu cheguei lá, executei, testei tudo certinho, vi que os dados estavam sendo salvos no banco da forma correta, e aí já fui para o próximo passo. E esse próximo passo era fazer os testes. Eu tive que criar testes unitários dessa nova funcionalidade que eu fiz. E a forma como os testes são feitos aqui, eu achei um pouco diferente. O conceito do teste, da estrutura do teste é a mesma coisa, só que tem umas partes, algumas coisas assim que é um pouco diferente do jeito como eu tinha aprendido. Porque não existe só uma forma de você fazer o teste, né? Então, eu tô me adaptando com essas coisas. E aí, quem me acompanha há mais tempo aqui sabe que teste sempre foi uma parada um pouco mais complicada para mim. Então, eu demorei um pouco a entender a estrutura aqui do projeto, mas eu consegui fazer e testar aí a funcionalidade que eu criei. Coloca um teste de 100%, então tava tudo de boa. E aí depois disso eu dei seguimento na tarefa, porém agora na parte do front-end, né? Eu fiz a funcionalidade para quando a gente tiver o que a gente precisa ali na URL, eu conseguir identificar isso e mandar para o back-end. E aí no final ali eu fiz um teste manual mesmo, né? Do front para o back e deu tudo certo, porque eu queria ter certeza que os dados estavam sendo salvos ali
no banco, da forma que a gente precisava. E aí tava tudo certo, fiquei bem feliz. E aí quando foi na quinta-feira, eu me mudei de casa lá em Santa Catarina, porque vocês estão vendo eu nesse novo cenário aqui, é porque vocês vão ver isso daqui a pouquinho no vídeo, né? Mas eu não tô em Santa Catarina, eu tô na Bahia, mas depois eu vou falar mais sobre isso. Mas na quinta-feira eu me mudei, eu não tava trabalhando porque, tipo, eu já tinha terminado a tarefa, então eu peguei o dia hoje para poder estudar. E aí eu fiz algumas coisas lá no estudo que eu tava tendo de React. Eu comecei a fazer esse projeto e nessa parte aqui eu tava tomando um erro, né? Tipo, eu aperto a letra aqui e ele deveria mostrar a letra no console, porque eu coloquei um console log, e deveria sumir isso aqui. Só que tá dando erro e, tipo, é nessa variável. E, cara, eu rodei o código inteiro procurando por isso, rodei, não consegui identificar. Depois eu percebi que aqui eu escrevi errado, ó, falta a letra R no final para poder dar certo. E aí quando a gente vem aqui, aí agora eu consigo colocar a letra e ele reseta e já fica selecionado aqui para digitar outra letra e tá funcionando ali, né? Tô vendo no console aquela letra. Então, cara, um detalhezinho muito besta e às vezes a gente passa despercebido. Apenas uma letra tava faltando. E aí tem isso que eu tive que estudar e meio toda essa bagunça aqui de mudança. A gente sabe que mudança é um caos. E eu tive que hoje passar meu dia estudando dessa forma, mas até que deu para me concentrar bem de boa. Eu consegui terminar um projeto que eu estava fazendo lá no curso. E hoje eu não trabalhei, galera, porque eu vou viajar. Eu saí para correr às 5h30 da manhã, mais ou menos. Peguei o inglês ali, estudei uma hora de inglês. É uma das coisas mais principais assim na rotina. E aí depois eu fui pegar o meu voo e eu viajei de Santa Catarina para Bahia. Eu tô atualmente aqui na Bahia, tô gravando esse vídeo aqui. E eu vim visitar minha família, minha mãe, meus irmãos, né, que estão aqui. O meu pai não tá aqui, tá em outro estado também trabalhando. E eu vim, mas foi meio de emergência, assim. Mas o que eu quero falar, na verdade tô enrolando, mas o que eu quero falar é que, tipo assim, se eu não fosse programador, não trabalhasse home office, não teria como eu vir, porque eu iria ter que esperar férias do trabalho para poder vir até aqui. Mas como aconteceu uma emergência, eu consegui vir de boa, e só trazer meu notebook e conseguir trabalhar aqui com essa flexibilidade que a programação permite pra gente. Então, se você está estudando na área, continue, se dedique, porque vale muito a pena. A gente nunca sabe quando que vai precisar fazer algo nesse sentido. E eu consegui viajar, consegui vir aqui dar um apoio para minha família e ainda estou mantendo minhas obrigações aqui na empresa. Então, continue estudando, porque vai dar certo e a gente se vê no próximo vídeo.